Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, abra aí no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, glória a Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, glória a Deus, versículo de número 10. Para a glória do Deus vivo, já estamos no quarto dia desta poderosa campanha, destronando Satanás em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Quantos dos irmãos encontraram? Diga eu. Leemos a palavra do Senhor que diz assim: então disse-lhe Jesus: vá-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Só aqui Ele já destronou Satanás. Só aqui Satanás já teve que recuar. Só aqui Arabaxora e Calabacandaraia. Depois dessa resposta, aleluia, versículo de número 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluia. Você entendeu aí durante a semana o que é destronar Satanás? O que é tirar ele do trono? Aleluia. É você não dar legalidade, é você colocar ele no lugar dele. Aleluia. Para trás de mim, Satanás, maior é Deus na minha vida, maior é Deus, Alabaxandaraia, soberano Deus e eterno Pai, Pai criador dos céus e da terra. Já estamos nessa poderosa campanha, destronando Satanás, ó Deus, da vitória teu povo, da vitória tua igreja. Repreende, recua agora, inferno, legião, pombagira, preto velho, Maria Padilha e Maria Molamba, sai do nosso caminho, espírito de destruição, espírito de fracasso, sai, 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 toda tentação, sai, 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 espírito tentador, sai da mente, sai do coração, sai do caminho, sai dos pés, sai das mãos, sai dos olhos, sai agora! Repreendemos agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Te repreendemos agora no nome do Senhor. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, que a tua presença permaneça em nosso meio. Fale conosco, Senhor amado, através da palavra. Fale conosco, Senhor, através da ministração da tua poderosa palavra. Que nessa tarde o Senhor possa usar, Senhor, teu servo, com poder, autoridade, sabedoria. Que a tua onipotente mão, Senhor amado, esteja na boca do teu ungido, do teu servo. Que tenho certeza, Senhor, absoluta certeza, que buscou uma palavra na tua direção. No nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: aleluia. Ainda de pé, nós vamos receber, aleluia, o segundo pastor da igreja ADPVH, Diácono Fábio, que estará na eminência de transmitir a palavra do Senhor. Já deixa Deus usar a sua vida nessa tarde, no nome do Senhor Jesus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Tomem os vossos assentos. Aleluia. Tomem os vossos assentos e vamos conversar um pouco sobre essa campanha abençoada que Deus revelou aos seus servos e como a gente pode prestar atenção em como Satanás tem reinado na vida de muitas pessoas. E que passos o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou para que nós possamos também destroná-lo como Ele fez. Amém, meus irmãos? Amém. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de observar com a igreja é que a batalha espiritual, ela é uma realidade na vida do cristão. Ela é a realidade, na verdade, na vida de todos. Mas tem muita gente que desconsidera essa realidade e quer lutar apenas com as suas próprias forças. Nos lares cristãos,
a gente consegue ver que muitos deixam de enxergar a realidade da batalha espiritual e também tentam resolver da maneira daquele que desconhece a palavra de Deus. E nós não podemos nos entregar a essa tentação de querer resolver do nosso jeito e da nossa forma. Agora mesmo eu recebi um pedido de um socorro de um amigo que me mandou uma mensagem perguntando para mim o que era necessário para um divórcio, o que precisava, quanto ele ia desembolsar. E eu, sabendo que ele é um crente, um cristão, eu falei: varão, é para algum amigo seu que está precisando? E ele falou: não, é para mim. Então eu falei: calma, meu querido, vamos conversar. Ele: não, eu não aguento mais isso. Encaminhou um áudio de 19 segundos da esposa falando que queria acordar até a hora que ela quisesse, ela queria dormir até a hora que ela quisesse, acordar, que ela não queria precisar ficar fazendo comida enquanto ele está trabalhando, que ela não queria ter esses deveres normais de uma mulher casada, de uma esposa. E pasmem, meus irmãos, eles são um casal da igreja, e ela por diversas vezes tem oportunidade de pregar, uma pregadora do Evangelho. E eu falei: amigo, vamos conversar amanhã cedo. E hoje cedo não deu para conversar, ele teve que sair numa missão, mas no final do dia espero sentar e encontrar com ele para a gente conversar diferente. Ele está tentando resolver da forma humana, está com raiva, está chateado, está trabalhando, está se dedicando à família, e a esposa, uma leitora do Evangelho, está querendo resolver sem ser submissa, sem cuidar do lar, desonrando todos os princípios contidos na palavra de Deus, trazendo aflição no coração e no espírito daquele homem. Mas eu estou pedindo ao Senhor para me capacitar para a gente ter essa conversa, para que o Senhor restaure o casamento dele, mude essa realidade que hoje eles estão passando. Que ele não tente lutar, mas que ele vá para o joelho, ouça ainda mais os absurdos, porque em um momento, irmãos, Satanás cega ou a gente ou o nosso cônjuge na esfera familiar. Às vezes a gente está tão cheio da nossa certeza, aquela gotinha de certeza que a gente tinha, de repente vira um oceano dentro de nós. Não tenho que pedir desculpa, não preciso, não quero, e acaba o nosso casamento, o nosso relacionamento familiar, seja com o filho, seja com o cônjuge, né? Ou seja no local de trabalho, tomando uma proporção que nunca deveria ter tomado, nem passado perto. Então, o primeiro ponto dessa história bíblica, dessa realidade que Jesus viveu, é que a batalha espiritual é real, ela é verdadeira. E outra coisa que chama a atenção: o diabo não é um mito. O diabo é o anjo caído, é um ser perverso, é aquele espírito que age nos filhos da desobediência, é aquele espírito que está pronto para enganar, para matar, para roubar e para destruir. Nós precisamos ter isso em mente, que para muita gente, não, o inferno é aqui, o diabo está aqui, eu sou o teu diabo, você é o meu diabo, porque a gente faz mal um para o outro e desconsidera toda essa realidade espiritual. O diabo é aquele também que vem com as propostas mirabolantes e também com as propostas mais sedutoras, só que no final tudo é amargo como fel, meus irmãos. E uma observação clara, que esse texto aqui, que eu não li, porque a missionária já leu o 10 e o 11, e eu creio que todo mundo conhece as três propostas de Satanás aqui, né? A gente vai passar por cima, mas eu não li tudo, na verdade nem li nada, né? Porque a missionária já estava, mas a gente vê que Satanás chegou para tentar quem? Jesus, o Filho de Deus. Ele era cheio ou não do Espírito Santo? Um parágrafo atrás, ele estava ouvindo a voz do Senhor, falando: este é meu filho amado, de quem me compraz.
O Espírito Santo em forma corpórea como uma pomba estava ali sobre ele. E ele sendo filho de Deus e cheio do Espírito Santo, ele não passou por tentação, por provação? Ele passou. Então essa é a primeira observação, irmãos. Satanás não se afasta de nós pelo fato de sermos filhos de Deus ou pelo fato de estarmos cheios do Espírito Santo. Ele não se afasta de nós. Igual a gente acabou de falar, Deus tinha acabado de revelar a Trindade ali, né? A primeira vez que a Trindade aparece, Pai falando do alto, Espírito descendo em forma corpórea e o Filho recebendo embaixo, a Trindade revelada na nossa cara. Ali. E o que Satanás faz? Se tu és mesmo o Filho de Deus, ele vai perguntar, ele vai questionar, ele vai tentar pôr dúvida naquela certeza que tinha sido acabada de atestado, né? Então assim, Satanás vem para a gente que é crente, cheio do Espírito Santo, filho de Deus, separado, co-herdeiro de Cristo, e fala: tu é mesmo salvo? Está fazendo mesmo por onde? E tenta impor uma dúvida cruel e sinistra no nosso coração. Satanás age dessa forma suja. E outra coisa, orar e jejuar não nos impede de sermos tentados. O Senhor estava 40 dias em jejum. A palavra não diz que ele estava orando, mas ele era um homem de oração. Então a gente presume, óbvio, que o Senhor estava orando nesses 40 dias. Então, orar e jejuar não nos impede de sermos tentados. Não afugenta o diabo, mas orar e jejuar te fortalece para enfrentar esse diabo. Orar e jejuar é a disciplina que o Senhor oferece para que a gente esteja vigilante. Quando a pessoa está vigilante, o diabo não ataca da mesma forma daquele que está distraído. Uma vez eu vi um vídeo onde dois sujeitos de moto vai chegando perto de uma pessoa para praticar o assalto. Só que aquele homem estava vigilante. Quando ele saca a mão na cintura, que ele bota a arma aqui do lado, a moto vai meia volta, porque aquele homem estava vigilante. Se ele tivesse distraído, já tinha sido vítima de assalto. Mas aquele homem vigilante fez com que o maligno batesse em retirada. Foram perguntar para um pedófilo o que afugentava ele para não mexer com uma criança. Ele falou: a postura do pai. Se eu visse que o pai era um perigo para mim, que ele era um pai presente, vigilante, não mexer com a criança, por mais tentado que eu fosse por ela. Eu só ia atrás daquelas que estavam no esquecimento, que estavam sem vigilância de pai e de mãe. Era essas aí que eu atacava. Então o crente que ora e jejua está em constante vigilância, consegue discernir e perceber. Você ouve uma ofensa de uma pessoa que você ama e você já sabe se é um ataque espiritual, se não vem dele. E você sabe que a sua luta não é contra o carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades e os príncipes das trevas. Então quando você está nessa posição, como Jesus nos ensina, você dificilmente cai na armadilha de Satanás. E o diabo vem com a sua primeira tentação. O que ele chega ali e fala: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. A primeira tentação dele é qual? Física, na nossa necessidade, do que a gente está precisando naquele momento. Ele verifica qual que é a fraqueza que você está passando naquele momento, qual que é a brecha que tem aberta na sua vida para ele te tentar com aquilo. É uma necessidade real, mas ele tem um objetivo. Quando você tem o objetivo de saciar o desejo da sua carne, o diabo vem e ele vem com as suas propostas. Jesus estava andando 40 dias aqui no deserto, o diabo verificando que a única parte que ele podia atacar aquele homem era na fome, e ele tenta na parte física de Jesus. Então o inimigo vem nos tentar no nosso desejo, no nosso apetite, na vontade de praticar sexo,
na vontade de beber igual quando eu era do mundo, aquele dia escaldante, e o diabo vem fazer aquela proposta para você sentar num bar e beber uma que não tem nada demais, né? O inimigo, ele sempre vem agir nessa forma. Aleluia, E Deus, é verdade. não satisfeito com isso, ele faz você ter dúvidas. Se Deus é bom, por que você tem fome? Se Deus é amor, por que o teu marido te deixou? Se Deus te deu um filho, por que esse teu filho é um desviado e um viciado? Ele faz com que você tenha dúvida em tudo o que Deus te deu, em tudo aquilo que o Senhor te conferiu. Então a sugestão do diabo é sempre: abandone a sua dependência de Deus e faça você mesmo. Age da forma que você quer, daquela forma que você já tinha determinado em sua mente. Saia da dependência desse homem. Faça como a mulher de Jó: amaldiçoa teu Deus e morre. É isso que Satanás faz. Mas como é que Jesus vem e vence isso? Ele responde com a palavra, né? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus já impede aquela primeira forma de tentação, a tentação física, e aí ele parte para a segunda. Satanás, ele não se dá por vencido. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, de novo, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao seu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. A segunda tentação está onde, irmãos? A primeira é física, a segunda, no orgulho religioso. Ele aqui: tu é o filho de Deus, tu não quis transformar a pedra em pão, mas bora ver se tu vai se lançar daqui para o anjo te pegar. Tu não é o filho de Deus, tu não é o queridinho dele, então vamos ver se você faz isso. O diabo fala assim: você citou a Bíblia, eu cito também. Só que o que o diabo faz quando ele cita a Bíblia? Ele adultera a palavra de Deus. Em Deuteronômio 4, Provérbios 30 e Apocalipse 22 fala que não pode ser retirado e nem acrescentado palavra alguma na Bíblia Sagrada. Não pode ser retirado e nem acrescentado, porque isso traz severas penalidades. Onde aconteceu isso a primeira vez? Jardim do Éden. O Senhor disse que não podia fazer o que com o fruto? Comê-lo. Quando a serpente fala com a Eva, ela fala: não pode comer e nem tocar. Ela acrescenta ao que Deus disse. Nossa, a serpente veio e fala: essa mulher é mais santa do que Deus. Já caiu, já peguei. Ela acrescentou aquilo, o que Deus não havia dito, e ela caiu, e caiu fácil. E olha só o que acontece aqui, né? O diabo, o que ele usa? Salmos de número 91, não é isso? Versículo 11 está escrito assim: ó, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Essa parte aí foi omitida por Satanás, e o que ele falou foi outra coisa: que a seus anjos dará ordens ao teu respeito. Até aqui está igual. E tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Ele acrescentou e ele omitiu na palavra de Deus, porque o diabo, quando ele pega a Bíblia para citar para a gente, ela já não é mais palavra de Deus, ela é a palavra do diabo. Ele já distorceu, ele já torceu, ele já colocou uma pegadinha. Quem estudava para concurso sabe que se uma letrinha da lei é mudada, a questão está incorreta. E Jesus aqui, cheio de Bíblia, ele com a palavra de Deus no coração sabia que essa palavra estava adulterada. Ele sabia que essa proposta não era de Deus, e sim de Satanás. Então é necessário, irmãos, que nós tenhamos a Bíblia nas nossas mentes, no nosso coração e nos nossos lábios, porque não é sempre que a gente vai ter a oportunidade de procurar no Google, não.
Muitas das coisas que a gente depende da Bíblia para o nosso agir, tem que já estar na nossa mente e no nosso coração. Tem horas que eu não vou poder pegar meu celular, tem horas que eu não vou ter, e a gente está pecando nisso. A maioria dos crentes de hoje em dia, por mais acesso que tenham, Bíblia no celular, Bíblia na mão, no papel, de todo jeito, está com deficiência da leitura da palavra. Você lê a Bíblia, lê. Quando? Domingo, lá na igreja com o pastor. Ele separa os 3 versículos, a gente lê lá, e eu estou lendo a Bíblia, já tem uns 10 anos. Não dá uns 20 versículos, né? Aí a pessoa está lá e não consegue desenvolver, ela precisa ter os versículos guardados na mente e no coração, como Jesus tinha aqui. E outra coisa que a gente percebe é que quando Satanás faz isso, parece que ele está tentando a fé de Jesus, mas não era. Ele não estava tentando a fé de Jesus, ele não estava fazendo com que Jesus exercitasse a sua fé se ele pulasse. O que ele queria era que Jesus agisse com presunção. Presunção é diferente de ter fé. A presunção beira a desobediência. A pessoa presume que não importa o que ela faça, que Deus vai sair em defesa dela. E não é não. Se tem um precipício e você vai pular, você tem grande chance de estar com a cara no chão, meu querido. Não é assim. Então a pessoa, quando ela age com presunção, ela quer se mostrar. Ela quer dizer, tu não é filho de Deus, sou mesmo, eu vou pular. E aqui eu peço licença da missionária Eva para usar um exemplo dela. Quando ela cessou essas barreiras da primeira tentação física na vida dela, o diabo foi tentar ela na segunda, na espiritual. Ela vendo que crescia em graça, em sabedoria da palavra, Deus foi usando ela com mais poder e autoridade. E aí Satanás usa aqueles mais fracos para ludibriar a gente, para nos seduzir e para falar assim: meu Deus, teu marido é uma benção, mas você deixa ele lá embaixo. Você é muito usada por Deus. Ela começou a se convencer daquilo que Satanás dizia para ela. Ela é, sou mesmo. Tu é mais usada que o teu marido, que o pastor, sou mesmo. E ela começou a se endurecer. E ela conta aqui que Deus, pelo seu infinito amor e misericórdia, deu uma queda dela, retirou o seu talento, calou a sua voz, e ela teve que recorrer ao Senhor para que o diabo não tivesse tomado isso dela. Ela poderia ter crescido com aquilo e se tornado cada vez mais pretensiosa e mais arrogante e ter um relacionamento falido com o seu marido, mas o Senhor, que corrige a quem Ele ama, a corrigiu, e a vida dela mudou e ela continua sendo uma bênção para a honra e glória do Senhor. A pessoa que quer se mostrar demais, ela age com tanta presunção que eu já vi pregador do Evangelho amaldiçoar quem lhe fez uma pergunta ou quem lhe confrontou. Eu já vi um falando: se eu sou homem de Deus, está amaldiçoado, nunca mais vai andar. Ele amaldiçoando uma pessoa para nunca mais andar, se achando cheio da presença de Deus, desconsiderando que ele estava cheio da presença do demônio. Então a pessoa tende a se iludir e a acreditar que está cheia de um, mas quando na verdade ela está cheia do outro. E aí vem para a palavra do nosso tema, que é a terceira tentação. Pode ver que a tentação é escalonada, ela vai de baixo para cima. Ela está aqui, passou da esfera física, que a maioria já cai nessa primeira, né? A maioria já fica nessa primeira. É a tentação do mundo, é o que o mundo valoriza hoje em dia, é aquilo que é cantado nas músicas de hoje, é aquilo que é valorizado na cultura de hoje. A maioria, 90% já cai nessa primeira. Uma outra parte cai nessa segunda. E para quem passa dessa segunda, vem a terceira, que é a mais limitada e também a mais terrível e a mais perigosa. A terceira tentação, ela vem na área do poder e do status.
ela chega para poucas pessoas, porque a maioria de nós somos empregados, irmãos. A maioria de nós manda nem em casa. Então a gente não tem poder para praticamente nada, né? A não ser conduzir a nossa vida com retidão. Aleluia. Mas aí tem essa outra esfera. Ele leva o Cristo para ter aquela visão do todo. E tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Então ele está oferecendo todo o poder ali para Jesus, todo o poder que ele poderia conferir. Isso aqui tudo me foi dado, eu posso dar para quem eu quiser. E é o poder, é o status. Hoje as nossas redes sociais, irmãos, estão cheias de quê? É o homem se envaidecendo no status, né? As pessoas são enganadas, a maioria das pessoas são enganadas como? Eu vou aqui vender meu curso, ensinar você a como ser rico. Mas para isso eu aluguei uma mansão, aluguei um super carro, aluguei um terno bacana e vou ensinar você a ser super rico. As pessoas se iludem com aquela aparência, com aquela casa alugada, com aquela mansão. E o cara começa a vender curso para ensinar o outro a ser rico, porque o outro quer exatamente aquilo. Ele quer exatamente aquela sensação de poder e de status que o outro está apresentando ali. Quando quem é uma pessoa espiritual age de forma completamente contrária. A grande diferença do rei Saul e do rei Davi era qual? Enquanto Saul não queria perder de jeito nenhum a glória do trono, quando pecou, Davi fez exatamente o inverso. Tira de mim tudo, Senhor, só não tira o teu espírito. Pode tirar trono, pode tirar reino, pode tirar riquezas, pode tirar tudo, Senhor. Tudo. Eu volto a ser tudo como eu era antes. Só não aparta de mim o teu espírito, Senhor. E aí a gente vê esse grande perigo aí que é hoje, que é isso daí. Uma vez eu estava conversando com a minha mãe, analisando a situação de uma pessoa. Eu falei, mãe, vou falar bem a verdade para a senhora. Eu acho que se seduziu pelo poder. Era muito simples. E agora, com esse tratamento especial que a pessoa vai recebendo, vai mudando algo na gente. Eu falei, mãe, eu estou falando isso aí porque eu sei. Eu sou presidente de uma associação que representa a região de Rondônia em um segmento. Só assumi essa presidência porque a associação ia morrer. Eu não pensava e nem queria, mas para a associação não morrer, porque a gente ia precisar dela, eu assumi. E logo começaram a vir os convites, quando precisam do presidente da região do estado de Rondônia, eu tenho que estar lá. Então o pessoal me manda bilhete aéreo, me põe nos melhores hotéis, vai aquele pessoal com a plaquinha me buscar, e tu vai vendo aquilo, é legal, é legal. É legal você chegar num lugar e tem alguém para te buscar, e tem um hotel para te levar. Aí no evento que você vai, está lotado de gente, mas de repente tem um lugar assim, ó, reservado aos presidentes das associações. Aí você tem aquela entrada, naquela entrada te servem um almoço, te servem um jantar. Aí eu falei, rapaz, é por isso que o pessoal que vira presidente não quer deixar de ser. Esse tratamento VIP aqui é legal demais. Eu falei, mas se eu sou presidente dessa associação que é desse tamanho, imagina esse envolvimento nesse cargo público. A pessoa que era de uma simplicidade tremenda, agora recebe toda a atenção, todo como uma pessoa que faz parte do poder público. E isso cresce no coração. Então eu acho que é isso, mãe, que está dando esse rompimento. Eu já está terminando meu biênio de presidente, eu já entrego. Já quero entregar. Se ninguém me suceder, eu tenho que permanecer para a associação não morrer. Mas é tentador, irmãos. É tentador, estou falando. É tentador, é legal você receber essa atenção. Você entra no seu quarto, tem um monte de brinde, tem um monte de coisa, e a pessoa está ali. Então, essa terceira tentação, ela é cruel, ela é sinistra. Mas só que o Senhor nos ensina a resistir a ela. A primeira coisa que a gente vê é que o Senhor fala, vai-te, Satanás, vai-te. Ele dá uma ordem, um comando, ele toma uma decisão. Não quero parte
contigo, não vou flertar contigo, vai-te, sai. Ele, sem fraquejar, ele deu aquela ordem, vai-te. E eu lembro muito bem quando a gente foi ao socorro também de um amigo que estava precisando, ele pedindo oração, já havia uns 2, 3 meses quase. A gente foi lá socorrer a família, já contei esse caso aqui. O demônio se manifestou na esposa. O que me deu mais choque não foi ver a manifestação do demônio, foi ver que os 3 filhos pequenininhos acharam normal. Ou seja, o demônio já tinha se manifestado ali naquele lar várias vezes, já era comum para aquelas crianças de pouca idade ver. Só que depois daquela visitinha de meia hora, que virou quase 3 horas, depois de tudo, a esposa do homem liberta, convidamos para aceitar Jesus, ela aceitou e ele que refugou, ele que hesitou, ele que falou, não estou pronto ainda. Eu falei, mas se você está com alguma coisa errada, é só vir que o Senhor que vai te consertar, não se preocupa não, venha, decida hoje. Não, hoje não, eu vou visitar vocês lá na igreja de vocês, mas outra hora. E aí, meus irmãos, não veio, a casa estava limpa, e quando a casa está limpa, os demônios voltam quantas vezes mais? 7 vezes mais. E hoje está aquele tormento de novo, e pior na casa dele. E pior, já estava sondando, vamos fazer uma visitinha lá em casa? Agora, varão, você já devia ter decidido, você já teve o poder na sua mão de fechar essa brecha lá na tua casa, tu não fechou, né? E aí vem Satanás, aí vem o Senhor e responde como Satanás, né? Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor, o teu Deus, adorarás e só a Ele servirás. E nas 3 oportunidades, Jesus derrotando Satanás com a palavra. E olha só, em Provérbios 30, versículo 5, está escrito o quê? Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. E tem uma canção muito famosa assim, né, irmãos? Pois tua palavra é pura, é escudo para os que nele creem. Jesus veio e usou o escudo do Evangelho para destruir aquele mal, né? Dando o ensino que a gente deve adorar somente a Deus. E tem um versículo conhecido, irmãos, está aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 7, só que a gente normalmente entende só assim, ó, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A gente conhece só isso, né? A gente desconsidera a primeira parte, que é a mais importante. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É isso aqui que o Senhor está ensinando na prática, adorar somente a Deus, resistir ao diabo, só a Ele servir, só servir a Deus. Então o que o Senhor está falando? Rompa com os teus ídolos, destrói tudo aquilo que te faz desviar do caminho do Senhor. E a gente vê tanto crente, irmão, com tantas brechas abertas no coração, né? Tanto crente, irmãos, com desvio de caráter, que desanima. Quantos escândalos com crentes que o pessoal não atribui a você porque você frequenta a igreja, porque os pastores são tudo adúlteros, porque pastor é tudo ladrão, né? É a vergonha daqueles, né? E a gente vê aqui que então o que acontece quando o Senhor profere essa palavra contra ele? Então o diabo o deixou. Aqui o diabo perdeu todas as suas forças. O diabo teve que deixar Jesus porque ele não achou brecha. O diabo que ficou impotente diante do Filho de Deus, não havia mais nada maior que ele pudesse oferecer para tentar aquele homem do caráter reto, do coração íntegro e consciente daquilo que ele é.
Então, quando o crente tem um caráter duvidoso, ele tem que tomar cuidado para não ser vergonha na mão do maligno. Porque eu até estava conversando com o pastor Hélio esses dias sobre um testemunho que eu vi. Uma família cristã de crentes aqui de um lado, do outro lado uma família do mundo. Eles não tinham problemas entre si, a não ser por uma coisa: bolinha. A cadelinha daquela família de ímpio vivia atravessando o quintal do crente. E a bolinha era aquele cachorrinho mesmo incômodo, indigesto, chato, fazia bagunça, fazia suas necessidades no quintal do vizinho, não no seu. E aí um dia, o nosso querido irmão crente, querendo afugentar a bolinha, vai para lá para tua área, a bolinha jogou uma pedra, a pedra veio bem no meio da cabeça da bolinha, e a bolinha lá ficou, caiu mortinho no chão. O que o crente devia fazer, irmão, num acidente desse? Eu vou pegar o animalzinho, vou levar na casa do meu vizinho, vou contar tudo o que eu fiz. Vizinho, eu fui afugentar a bolinha, aconteceu esse negócio, me perdoa, eu indenizo, eu faço o que tiver de fazer, eu não consigo só devolver a vida da bolinha. E você pode ficar com raiva de mim para sempre, eu vou aceitar o seu juízo, né? Mas não. O crente sem caráter, o que ele faz? Oculta o seu pecado. Então ele pegou a bolinha e enterrou. E a família, bolinha, 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 e a bolinha não aparece, a bolinha não aparece, a bolinha não aparece. O que é isso? Cadê a bolinha? E a bolinha fugiu, alguém roubou. E a missionária está gostando da história da bolinha. Tem a história de uma bolinha dela também. Tem a bolinha dela também. Missionária, a senhora também desceu a pedra na cabeça da cachorra? Não? Ah, o pastor Elvis. Meu Deus do céu. E a família chamando a bolinha. Depois vou chamar a missionária para contar essa história para a gente, tá, pessoal? E aí, o crente calado estava, calado ficou. Um dia, uma manifestação do cabrunco na igreja dele. Ele está arrependido no nome de... E quando ele falou, está arrependido no nome de... O bicho olhou para ele e falou: eu sei onde está a bolinha. O homem ficou mudo. O homem não ousou proferir o nome de Jesus naquele momento. O diabo envergonhou, meus irmãos, porque ele deixou de ser, desviou seu caráter para viver numa mentira. A gente fala assim, a gente lê Efésios 6, maravilha, a armadura de Deus, eu li, estou coberto. Mas aí eu sou mentiroso, eu não tenho sido da verdade, irmão. Posso ler 500 vezes o Efésios 6 e eu sou um mentiroso, sinto da verdade, não afivela em mim não. Eu sou um ímpio, um injusto, a couraça da justiça não vem sobre mim não. Eu estou fazendo tudo errado, o capacete da salvação está longe. Não adianta nada a lei não cumprir, não adianta nada. Quem são aqueles meus discípulos que ouvem as minhas palavras e as praticam? Esses estão firmados na rocha. Esses são os meus discípulos. Então, meus irmãos, quando a gente anda conforme a palavra do Senhor, aí sim a gente tem todas as armaduras, toda a condição de resistir ao diabo para ele fugir de nós, quando a gente é sujeito ao nosso Deus. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aí vem aquilo que é da parte do Senhor para nós. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que o Senhor me deu. Eu gostaria de orar para a igreja e passar aqui o microfone para o pastor Elvis. Amém? Bondoso Deus, te damos graças, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Senhor. Muito obrigado por nos ensinar dia a dia, Pai, como nós devemos lutar as batalhas invisíveis, Senhor. Como nós devemos nos portar diante de todas as setas lançadas pelo maligno, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja e a tua casa, Senhor. Todos os teus servos que te procuram a tua face aqui, faz um milagre, meu Pai, na vida deles. Que o Senhor possa fazer com que todos tenham essa ciência, meu Pai, e busque viver debaixo da tua palavra, debaixo da tua proteção, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas aplaudindo aí. Glória a Deus.
Estão bem querendo saber da história da bolinha da irmã Evelyn, né? Pegue na sua mão uma contribuição aí. A irmã Evelyn tinha uma caderninha também chamada Bolinha, quando eu conheci ela. E a gente era vizinhos, e na casa que eu morava tinha, assim, uma vizinha lá, ela não limpava o quintal, então tinha muito mato, lixo. Aí aparecia muito rato na vizinhança inteira. Aí um dia eu tive uma ideia, vou pegar um pouco de arroz e vou colocar o de rato. Aí lá atrás de casa tinha um pé de limão, né? Bonito, aí eu fui e coloquei lá embaixo do pé de limão. Aí esqueceram o bendito do portão menor aberto lá de casa. E a bolinha vivia lá na rua, alegre da vida. Aí a bolinha foi lá e comeu o arroz. Só que daí, isso aí passou, né? Ninguém sabe de nada, pra mim foi os ratos. Aí isso na época a gente acho que nem noivo, não era nem assim, tinha proposta de namoro, não era amigo, colega. Aqui começou com amizade, né? Até o dia que ela se engraçou pelo negão. Aí deu certo, graças a Deus. Agora dia 22 de dezembro é 16 anos de casado. Aí depois de casado, aí ela contando a história, eu falei que eu coloquei. Aí ela falando que minha cadela Bolinha começou a uivar, e foi uivando, e latindo, e uivando, e... Aí eu lembrei que o pessoal fala que quando o animal come esse veneno para rato, né, ele sente dor, uiva. Aí a ficha caiu, rapaz, a Bolinha fui eu. Só que eu confessei, ela me perdoou, graças a Deus, o inimigo cai por terra, amém? Essa é a história da Bolinha, não foi porque eu quis, não tinha nem sonhado que aquela cachorrinha entrar lá naquele dia. Mas dessa daí o inimigo não pode me acusar, eu sei. Pegue na sua mão uma contribuição. E ela estava ouvindo essa história da bolinha. Levante a sua mão. Bendito Deus e eterno Pai, ouvimos o teu milagre, a tua bênção, a prosperidade, a multiplicação. Abre as tuas portas, meu Deus amado. Muitas das vezes o inimigo quer entronizar-se na nossa vida financeira. E muitas das vezes nós damos ocasiões para que esses inimigos, aleluia, venham tentar colocar o seu trono na nossa vida financeira. Mas no nome de Jesus e pela obediência à prática da tua palavra com respeito às nossas finanças, não há trono para Satanás na nossa vida financeira. E eu oro abençoando o teu rebanho com toda a sorte de bênção da prosperidade divina. No nome de Jesus, quem quer recebe, diga amém. Sai do seu lugar, bem à frente. Você também tem oportunidade para ofertar, contribuir via aplicativo bancário. Aleluia. Tem QR Code na porta, tem aqui em cima da mesa. Os internautas, tem aí na tela, onde você está congregando-se conosco, ouvindo essa mensagem para a glória do nome de Deus. Você tem oportunidade também para contribuir voluntariamente no nome de Jesus. Amém? Deus prossiga abençoando a vida do diácono Fábio, sua família e ministério no nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Com as mãos levantadas, ore comigo. Bendito e eterno Deus, cobre-nos com o teu sangue, nos livre de todo mal. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa. Entra com tua providência, Senhor amado, onde precisamos. Pai, se há algum indício de algum trono de Satanás em nossa vida, nesta oração da fé oramos e repreendemos e renovamos a nossa aliança, fazendo um concerto em tua presença com o Senhor, cumprimos a tua bênção e declaramos por fé que na nossa vida só quem tem trono é o Senhor, o Deus do céu e da terra, e o Senhor domina, rege e ordena em nossa vida, e temos que obedecer no nome de Jesus. Quem pode, diga amém. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e todos digam palmas que louve e adora Jesus. Está encerrado. Vem à frente receber a unção com óleo, com Deus. Em nome de Jesus.